Telescópio começando, seja muito bem-vindo. Então, você que está ligado com a gente aqui através dos canais da NET, aqui no canal 8 também, através das redes sociais da TV, é sempre uma alegria poder estar junto com você. Curta, compartilhe, participe junto com a gente, leve esse programa para mais gente, para que a gente possa levar ainda mais as pessoas a conversar sobre Itapetininga, sobre aquilo que acontece aqui na cidade. E você que está ligado aqui, certamente já ouviu falar, né, do GAAD aqui de Itapetininga, desse trabalho que é feito aqui na nossa cidade. Então, para conversar com a gente aqui, vem a Regina Soares, ela que é psicóloga e também técnica lá do GAAD, para contar um pouco desse trabalho que é desenvolvido. Regina, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Muito obrigada pelo convite, né? Um abraço a todos que estão nos assistindo nessa tarde. Muito bem, Regina, conta para mim primeiro aqui a sua ligação pessoal com o GAAD, né? Foi desde o início desse projeto aqui, dessa instituição? Foi em algum momento que você se sentiu tocada aí pela história do GAAD? Como que foi? Na verdade, Guto, eu recebi um convite da doutora Anice, né, para fazer um trabalho junto com os futuros pais adotantes, né? Desde 2000 eu acompanho o trabalho aí do GAAD mais de perto. Especificamente em 2014 eu vim compor a equipe técnica do serviço de acolhimento. É importante que as pessoas entendam que o GAAD tem dois braços, né? Um braço é esse que ele reúne pessoas que pretendem adotar em reuniões mensais, toda primeira quinta-feira. Nesse momento elas se encontram suspensas em função da pandemia, a gente está tomando esse cuidado, pensando em retomar as reuniões em grupos menores, né, para poder levar em consideração todo esse afastamento necessário nesse momento. E o outro braço que nós temos é o serviço de acolhimento Lar Quintela, onde a gente recebe crianças através de determinação judicial para que elas fiquem acolhidas até que possam retornar para casa, caso a sua família recupere a sua função protetora, né, e de segurança, e também a colocação em família substituta quando essas famílias são destituídas do poder familiar. Então tem todo um trabalho aí com 20 crianças e adolescentes, onde monitores, né, os profissionais, os técnicos, atuam justamente para tentar promover para essas crianças um retorno à casa, conjunto com seus familiares ou família extensa, ou através da adoção numa família substituta. Muito bem, Regina. E acho que esse tema, né, o da adoção, ele é um tema, vamos dizer assim, muito importante nesses dias de hoje, né? O tempo que cada vez vem tomando mais espaço, assim, mas eu tenho certeza que muitas dúvidas nem aparecem, ainda mais você que lida aí, né, com os casais que se colocam aí para adoção, tudo, né? Eles muitas vezes chegam com muitas histórias, com muitas ideias na cabeça que muitas vezes não correspondem, né? Quais você acredita que são as principais dúvidas aí que surgem para as pessoas aí que muitas vezes esperam e tem essa decisão aí de adotar ou não adotar uma criança? O que a gente percebe nos grupos, Guto, a questão, eles vêm com a ideia da demora, que a adoção é um processo que demora muito, né? E, na verdade, o que leva um tempo, muitas vezes, é a criança estar livre para que ela possa ser adotada e ser colocada numa família substituta. O processo da adoção ele é rápido, o que demora um pouquinho é essa situação mesmo judicial da criança, do processo da destituição. Então, os casais aprenderem, né, o quanto é importante esse momento da espera, né, desfazer alguns mitos, né, que existem na nossa cultura, de que não é do mesmo sangue, então vai trazer problemas, que é uma loucura esse casal querer adotar uma criança, né, que não é biológica. Então essas reuniões, elas são informais, e as pessoas ficam livres para falar, esclarecer todas as suas dúvidas, né, trabalhar esse aspecto da ansiedade da espera. Nós sabemos que muitos casais sonham com um bebê, uma criança pequena, até 2 anos, 3 anos de idade. Existe uma demora na regularização da situação dessa criança para que ela possa vir para essa família substituta. As orientações são no sentido de que a adoção permite a esse casal a paternidade e a maternidade. Que a questão consanguinidade, ela não determina a qualidade na relação entre pais e filhos. Existe uma necessidade, uma disposição interna para o amor, para o cuidado, para o carinho, para acompanhar essa pessoa durante a vida. E muitos casais conseguem, nessa fala, nesse espaço de fala que existe nas nossas rodas de conversa, tirar um pouco esse momento, né, tão difícil que é o momento da espera. Eles são orientados a seguir a vida, né? Uma hora esse telefone vai tocar lá do fórum e eles vão ser acionados, mas eles não podem ficar em casa esperando esse telefone tocar.
essa angústia da espera é uma das coisas mais difíceis das pessoas, né, esperarem esse momento em que esse filho vai chegar para ser muito amado e muito querido por eles. Olha só, então nós vemos aí, né, que muitas vezes desperta muitas dúvidas, mas é um ato de amor muito profundo, né, de dar esse lar, dar uma nova família para essa criança ali. E você vê assim, Regina, que depois, né, vamos dizer assim, acredito que exista um acompanhamento também, né, que esses pais, eles não vão ficar desamparados também, né, eles têm toda uma forma de aprender a lidar, principalmente nos primeiros meses ali, no primeiro ano, né, que é um tempo de muita adaptação ali, ele tem, com o coração aberto, com essa ajuda profissional, tudo vai se encaminhando, né, nesse tempo. Você traz uma questão extremamente importante, Guto. O fato de eu conseguir ter adotado e levar esse filho para casa, ser pai e ser mãe, por uma condição, né, do papel a ser desempenhado, né, de figuras parentais, a gente tem muitas dúvidas, né? Tem uma brincadeira que fala que filho não vem com manual de instrução. Então, é um momento de adaptação, né, desses pais com relação a essas crianças. Essa criança muitas vezes se vincula muito mais a né, muito mais às vezes a mãe primeiro, depois o pai, ou ao contrário. Essas questões, né, de rivalidade, se existem outros irmãos dentro daquela família, é importantíssimo que esses pais procurem, continuem frequentando os grupos de adoção, né, que a gente está falando de Itapetininga, mas existem em todo o país, para ter esse apoio, né, no sentido de que isso faz parte do papel de ser pai, do papel de ser mãe. Não é porque a criança é adotada que isso é um problema. Que quando os nossos filhos são biológicos, a gente não pode colocar muita culpa, né, nessa questão aí, é biológico, por isso que dá problema. E às vezes a gente usa a adoção para estar escondendo alguma dificuldade que a gente está enfrentando na educação de filhos, que todos nós, enquanto pais, enquanto mães, vamos enfrentar. Cada etapa de desenvolvimento dessa criança, ela vai ter determinadas manifestações que faz parte do desenvolvimento dela. Isso não quer dizer que seja um problema. Então, quando você tem espaço, né, para falar disso, falar do que você está sentindo, quando você ouve de outras pessoas que passam pela mesma situação, principalmente quando entram na adolescência, que é um período difícil, muitas vezes para os pais e para os filhos, lidar, né, com esse crescimento, você não se sente sozinho naquela dificuldade, né? A dificuldade, insisto, não advém da adoção, advém da sua dificuldade de desempenhar o papel, que é uma coisa, acho que natural, principalmente nos dias de hoje, né, numa sociedade extremamente consumista, onde os filhos às vezes se sentem amados por aquilo que eles têm, não por aquilo que de fato são. E os pais têm que ter muito essa consciência de que por eu adotar, eu não devo compensar todas as dificuldades que essa criança enfrentou ao longo da vida, muitas vezes saindo do serviço de acolhimento, para compensar ela com material. Ela precisa do amor, ela precisa do colo, ela precisa do respeito pela sua história de vida, ela precisa do carinho, ela precisa de amigos, ela precisa e necessita ser feliz e protegida. Muito bem, Regina. E também eu lembro que eu já tive uma entrevista aqui falando justamente, né, a respeito da adoção, né, e um número que me chamou a atenção, né, que no Dia Nacional da Adoção de 2018, ele foi divulgado o número de que 8 mil, é claro que esse número está desatualizado, né, mas eu acredito que essas proporções elas continuem as mesmas, que 8.700 crianças e adolescentes em todo o Brasil, eles aguardavam a adoção, em meio a 43.600 pessoas que constam como pretendentes da adoção. Se nós dividirmos pela metade, aqui seria mais ou menos 20 mil lares, né, 20 mil casais aí esperando, né, mais como no Cadastro Nacional de Adoção. Então existe uma dificuldade, né, mesmo tendo interessados, mesmo tendo as crianças, para que isso aconteça, né? Por que seria isso? Seríamos assim pelo trâmite mesmo, ou porque muitas vezes algumas crianças elas não são o perfil que os pais procuram? Como que é? Acho que a gente pode pontuar o seguinte, Guto, nem todas as crianças que estão no serviço de acolhimento estão para a adoção. O serviço de acolhimento institucional é um serviço de proteção especial e ele realmente acontece na vida dessa criança quando os pais não cumpriram a função de proteção e de garantia de direitos. Então, essas crianças são acolhidas e é feito um trabalho de rede junto com CREAS, com CRAS, né, com todos os serviços ligados à saúde, educação, promoção social, para que essa criança possa voltar para casa desde que os pais recuperem a função de proteção.
A doutora Eunice fala muito, né? Os pais que não cumprem os direitos perdem os deveres, né? Então, muitas vezes a gente tem um pouco dessa confusão. Tá cheio de criança em serviço de acolhimento, mas nem todas elas estão com a família destituída do poder familiar. Esse processo, como eu falei, ele demora um pouco para acontecer, porque no processo a família tem todo o direito de fazer a sua defesa e provar que ela recuperou a sua função de proteção. Se ela não consegue, esse processo finaliza e a criança vem nessa fila, né, nesse cadastro aí, para que ela venha para uma família substituta. O casal, quando ele é entrevistado pela equipe do fórum, ele coloca o seu desejo. Nós temos casais que querem ter o prazer, né, de viver com um bebê, com um recém-nascido, com crianças de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. A adoção tardia é uma coisa que vem se discutindo muito hoje em dia, porque um adolescente também precisa ser amado. Ele precisa de uma família, ele precisa ser protegido, ele precisa de alguém que oriente. A gente fala, as crianças pequenas, elas também crescem, e crescem muito rápido. Então, quem tem realmente esse desejo pode, muitas vezes, estar mudando de opinião. A gente teve casais que queriam recém-nascidos, depois falaram, não, agora até 7 anos, né? Eu acho que para ser pai e ser mãe, eu posso ser em qualquer idade. Mas a gente sempre considera e respeita essa questão do desejo do casal e desejo da pessoa. Por uma menina ou por um menino, por um grupo de irmãos. Então, a demora, muitas vezes, é a questão de quando eu sou acionado dessa criança que está disponível para ser adotada se encaixe dentro dos meus planos e dentro da minha família. Muito bem. E, Regina, um casal que deseje, né, fazer essa adoção, que deseje buscar, vamos dizer assim, ser um lar para uma criança, como que é o trâmite hoje, né? Eles precisam, vamos dizer assim, comprovar alguns documentos, ter um processo seletivo, como que faz? O primeiro passo é procurar o fórum, a Vara da Infância e Juventude, procurar a equipe técnica do fórum. É realizado uma reunião, né, um curso preparatório para a adoção, que existe uma obrigatoriedade, é um pré-requisito para você entrar no cadastro da adoção. Depois que você participa ali com o juiz da Vara da Infância e Juventude, né, com os profissionais, assistentes sociais, psicólogos, que você tem isso muito claro na sua cabeça, que a motivação não é uma caridade, né? Eu acho que a gente não pode vir a ser pai e mãe por caridade, porque eu tenho dó de uma criança, porque eu preciso ter a disposição da maternidade e da paternidade dentro de mim. O fato de eu não gerar não me impede de eu ser pai e ser mãe. E isso é fundamental. É o meu amor que deve ser a motivação maior para cuidar de uma criança, para ter filhos. Quando eles decidem, né, em conjunto que eles querem isso, ou mesmo uma pessoa solteira queira adotar, ela vai sim pertencer a esse cadastro. Ela vai levar toda a documentação que é importante, porque a responsabilidade da Vara da Infância e Juventude de entregar uma criança para uma pessoa, ela tem que ter certeza que essa pessoa é idônea, que ela tem condições emocionais, condições materiais de prover o sustento. Isso não é luxo, né? Na minha casa não precisa ter piscina, na minha casa não precisa ter 30 cômodos, na minha casa eu não preciso ter muito dinheiro. Não é isso, é o necessário para que essa criança consiga viver numa residência com segurança, que ela tenha um local adequado para ela dormir, que não lhe falte alimento, né, que não lhe falte carinho, que esse casal tenha uma rede também ali de suporte, no sentido de estarem trabalhando e essa criança ficar sob a supervisão de um adulto responsável, que lhe vai dar amor, carinho, que ela não vai passar por nenhum tipo de privação. Né? Então, quem tem a intenção, o amor dentro de si, né, e queira distribuir isso para um filho, para uma filha, para o grupo de filhos, né, são pessoas que vão ser consideradas ali pela equipe técnica em condições de pertencer a esse cadastro da adoção e acompanhar esse processo no sentido de que as crianças que estiverem disponíveis e que estejam dentro do perfil desejado, elas possam vir a ser pais.
Muito bem, e falando agora também a respeito do lar mesmo, né? Nós vemos aí um trabalho maravilhoso sendo desenvolvido, né? Algo que sempre chama muita atenção aqui na cidade, e com essa questão da pandemia, né? Que nós vimos aí, se falou muito do fica em casa, das escolas, sem as escolas agora, tudo, né? Mudou muito, vamos dizer assim, a forma, o lar hoje ele está fechado para visitas. Como que está fazendo esse trabalho? Isso. Desde o início da pandemia, em março, Guto, a gente ficou muito preocupado com essa questão, né? As crianças estão assistindo aula online, as famílias estão fazendo videochamadas para terem contato com as crianças, né, com os filhos dentro do serviço de acolhimento institucional. Todas as crianças estão tomando o máximo de cuidado, os funcionários também, para se deslocarem para serviços de saúde, né, que é uma condição super importante de manter a saúde, que elas vão com máscara, que quando retornem, tire a roupa, façam a higiene do corpo, tomando banho, lavando as mãos frequentemente. Esse momento de não entrar pessoas, né, que não são funcionários ali, que estejam na rotina do dia a dia, é uma precaução para prevenir a transmissibilidade do Covid-19. A gente sabe que as crianças elas não estão imunes a se contaminarem com o vírus. Os funcionários também tomando todo o cuidado, graças a Deus, até esse momento, com todos os cuidados, nós não tivemos nenhum caso ali dentro do serviço de acolhimento, né, do Lar Quintela, do GAAD. As crianças estão todas lá dentro, os monitores estão tendo que ser muito criativos, para além das aulas, né, que eles assistem, também desenvolverem atividades diversificadas, né, porque são várias faixas etárias. Hoje um serviço de acolhimento, ele vai de 0 a 18 anos de idade. Depois dos 18 anos, se ele não voltar para a família ou for para uma família substituta, ele tem a república no município até 21 anos de idade para ser acompanhado. Então, a criatividade nesse momento é uma das coisas que os monitores mais têm desenvolvido, né? No sentido de inventar coisas, né? Assistir filmes, brincadeiras de bola. Nós temos um espaço muito bom ali dentro, né? No sentido de as crianças poderem sair ao ar livre ali no quintal, tem parquinho, né? Então, a gente tem situações assim de conflito, onde eles precisam ser mediados com muita serenidade. É importante a gente ressaltar, o serviço de acolhimento é uma proteção especial. Por mais que façamos o melhor, as crianças precisam de uma família. O sonho delas, o desejo delas é voltar para casa, ou na impossibilidade de voltarem para suas casas, elas poderem ter um lar para ser amada, para ser cuidada e para ser amparada na vida. Muito bem, nós temos alguns recados aqui do pessoal participando ao vivo aqui junto com a gente. A Adelaide Franco, ela mandou aqui o boa tarde. Também a Márcia Priori, ela colocou aqui uma pergunta, ela colocou aqui boa tarde, a partir de qual idade são as crianças? E também ela perguntou se tem algum limite para a mãe. Você acha que eu acredito que um limite de idade aí para a mãe também, para ela entrar com esse processo de adoção? Na verdade, essa análise é feita no fórum, né? Tem que ser maior de idade, né? Como eu falei para você, a pessoa vai ter que comprovar que ela tem a condição ali para essa adoção. E as crianças que estão disponíveis, elas são das mais variadas faixas etárias, né? A gente tem, quando a gente fala do bebê, é muito difícil. Caso a mãe faça uma desistência da maternidade direta para o juiz, muitas vezes essa criança ela pode ser já colocada ali num casal que está no cadastro da adoção. Não necessariamente ela precisa de imediato do acolhimento institucional. A gente é bom e é uma oportunidade excelente de a gente esclarecer que não é crime uma mulher se conscientizar ou ter a consciência de que ela não vai poder exercer a maternidade. Ela não precisa deixar essa criança no saco plástico, numa porta de alguma pessoa, né? Ela não precisa abandonar essa criança, né? Porque o abandono vai fazer com que ela responda por abandono de incapaz. Mas a entrega espontânea dela, na vara da infância e juventude, reconhecendo a sua impossibilidade de cuidar, é um direito dela, isso ocorre em sigilo de justiça, né? E essa criança muitas vezes não vem para o serviço de acolhimento. Outras muitas vezes acabam vindo porque a mãe está numa condição de desamparo muito grande. Então muitas vezes, até ela retornar para casa, a mãe recuperar esse poder de protegê-la e cuidar dela, é um processo que demora um pouquinho. Às vezes essa criança sai com 6 meses, 7 meses, 8 meses. Às vezes, até a destituição do poder familiar acontecer, ela pode chegar até a ter 1 ano de idade.
Então, o que a gente considera ainda um bebê, que ainda precisa de amor, de carinho, de proteção. Como tem crianças de 7 anos, como pode ter crianças de 8 anos, nós temos uma adolescente de 17 anos fazendo um estágio de convivência que está dando super certo com o casal, que já vai estar com um pedido de guarda provisória. Então, é aquilo que a gente colocou um pouco, Guto. Toda criança, todo adolescente, né, espera encontrar a sua família. E muitos adolescentes aí pelo Brasil todo estão aguardando que pessoas, né, se interessem por elas e que, de fato, elas possam adotar essa família e também ser adotadas essas pessoas. Muito bem. A Adelaide Franco, ela manda mais um recado aqui pra gente. Ela fala que trabalho significante, parabeniza essa entidade e coloca aqui gratidão também. E perguntando justamente, Regina, a respeito então da forma de se manter, né, dessa entidade. Eu tenho certeza que deve gerar aí muitos gastos, né, uma estrutura necessária ali para dar, vamos dizer assim, o melhor acolhimento a essas crianças, para manter essas crianças bem ali. E com isso, né, existem, vamos dizer assim, parcerias com empresas, com o poder público e também as pessoas privadas aqui, as pessoas físicas, elas podem ajudar a entidade de alguma forma? Como que funciona? Sim, Guto, então, é uma política pública o serviço de acolhimento, né? Então, a GAAD recebe recurso municipal, estadual e federal. Nós também temos um bazar, né, de roupas, né, de doações que a gente recebe, de roupas móveis. Nesse tempo de pandemia foi um período bastante difícil, está sendo um período bastante difícil, porque nós não pudemos abrir esse bazar todos os dias, né? Muitos recursos que são públicos, eles são para custeio da entidade. A gente não pode comprar equipamentos, muitas vezes tão necessários ali na condução do trabalho. A gente tem adolescentes ali, né, necessitando, crianças também de atendimentos especializados, que muitas vezes, pela demanda do poder público ser muito grande, a gente precisa de respostas mais imediatas. Então, não é incomum, né, muitas vezes, desse adolescente ou dessa criança precisar de um exame extremamente especializado ou de um atendimento especializado que a gente, às vezes, tem que buscar no município vizinho de Sorocaba. Isso, muitas vezes, tem um custo bastante elevado. E a gente consegue atender essa necessidade justamente com os recursos de doações, né, das vendas do bazar. O GAAD também tem uns carnês, né, dos colaboradores que podem estar contribuindo mensalmente, e é importante que tudo isso que se arrecada reverte para as crianças numa melhor qualidade de vida. Nesse momento da pandemia, que eles não podem estar tendo uma convivência comunitária, como é um direito deles, né, atividades culturais, participar das atividades externas ali do GAAD, a gente está precisando muito de recursos materiais no sentido de equipamentos. Adolescente gosta de som, né? Gosta de ouvir música, todos eles gostam de estar lá com fone de ouvido, né? E cada um gosta de um estilo musical, então a gente precisa desses equipamentos muitas vezes e de recursos financeiros que complementam a qualidade na alimentação. Então, quem quiser ajudar o GAAD, né, vai ser super importante, tenham a certeza de que todo o dinheiro que entra lá é revertido para as crianças e para os adolescentes. A gente tem o hábito daquele que faz uma doação, da gente fazer uma prestação de contas, né, comunicando ao doador no que o recurso foi utilizado, e ele é muito importante para a gente manter a qualidade do serviço prestado às crianças e aos adolescentes. Muito bem. Regina, falando agora aqui para as famílias que estão assistindo com a gente, né? Você, como psicóloga também, sempre falando dessa período de adaptação, nós precisamos, acho que todos passar nesse tempo de isolamento agora, por um período de adaptação, por uma realidade nova aí dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, né? Teria alguma dica aí para o pessoal que muitas vezes ainda não conseguiu encaixar direito, ainda que talvez esse período aí de isolamento foi um desafio que ele não conseguiu superar ainda? Tem algum olhar aí especial aí para tentar ajudar esse pessoal? Eu acho que é muito importante, Guto, assim, nós estamos vivendo um momento realmente assim novo, né? Nos pegou de muita surpresa. Eu acho que algumas gerações nunca pensaram que um dia a gente não poderia sair muito de casa, não podia estar reunido com os amigos, com os familiares para protegê-los, né? A gente percebe que hoje a gente tem muito mais conhecimento, né, dessa pandemia do Covid, e eu acho que conhecimento que a gente tem deve reverter na proteção e não no descuido. Então a gente precisa continuar se cuidando.
Eu acho que o recurso tecnológico hoje, através da videochamada, como nós estamos aqui agora, né, para ver os nossos entes queridos, né, dar um apoio para os amigos, dar um suporte, de alguma forma tranquilizá-los de que estamos todos juntos na mesma situação, muitas vezes vivendo de formas diferentes, alguns podendo, né, ficar em casa aguardando tudo isso passar, outros na linha de frente, aos profissionais de saúde, né, que estão expostos. A gente tem muitos colegas aí que contraíram Covid, que precisam muito, né, do apoio e da proteção. Então, que a gente não se exima da responsabilidade de nos cuidarmos e de cuidarmos as próximas gerações que vêm aí, mostrando, né, o quanto o cuidado é importante, o quanto a proteção é importante, que a gente não se esqueça do amor, do afeto, do carinho, de transmitir isso no cotidiano, né? De ligar para aquelas pessoas que faz tempo que a gente não conversa, para bater um papo, né? Para dar uma palavra de amparo, de carinho. Aqueles que se sentem mais protegidos de atender uma necessidade de alguém que, porventura, pertence a esse grupo de risco, que não possa estar exposto aí fora. Eu acho que esse é o momento, assim, da gente continuar se cuidando. Embora Itapetininga esteja numa fase aí amarela, a gente não tem declínio ainda dos casos, os casos ainda estão acontecendo. Isso é um termômetro para que a gente fique atento e continue se cuidando. Eu acho que depende de todos nós que isso passe com maior rapidez. Basta que a gente não descuide, né, dos cuidados físicos, das orientações médicas, mas principalmente a gente não se isole no sentido de não nos falarmos com as outras pessoas, mas de buscarmos nesse momento, no outro, um conforto tão necessário para que a gente possa continuar enfrentando tudo isso. Muito bem, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Acho que deu para trazer um pouco dessa realidade aí, tão necessária hoje da doação, esse cuidado aqui para o pessoal que está assistindo. E também ganhamos muitas dicas aí dessa convivência, desse viver mais profundamente ainda o cuidado com o outro na nossa casa. E se quiser deixar um recado final aqui para o pessoal, Regina, eu agradeço muito a sua participação. Fica aberta a câmera do telescópio. Tá, eu também quero agradecer muito, né? Quero falar para os casais que querem ser pais, as pessoas que querem ser pai ou mãe, que encontrem na adoção a realização desse sonho, né? A gente tem experiências lindas, né? Relatos maravilhosos. A gente vai voltar a ter as reuniões, assim que isso aconteça, a gente vai fazer a divulgação aí pelas mídias. Outra coisa importante também, hoje é o dia do psicólogo. Eu quero pedir licença para você, Guto, para parabenizar todos os meus colegas psicólogos que estão aí, né, no trabalho social, no trabalho voltado para a saúde, no judiciário, né, que a gente consiga se fortalecer e saber reconhecer nessa missão que nós abraçamos o amor e o bem-estar do nosso próximo. Que a gente possa, de fato, distribuir a nossa atenção, o nosso olhar cuidadoso, a nossa escuta qualificada, para que outras pessoas encontrem o caminho, né, para ser mais feliz. E uma sociedade também mais justa. Em especial, um beijo grande para minha psicóloga aqui de casa, minha filha Laura Soares, que também abraçou essa profissão. Parabéns a todos nós, né, que façamos a diferença na vida das pessoas. E obrigada aí pela oportunidade de falar do GAD, que é um trabalho que a gente tem com muito amor e carinho. Muito obrigado você por participar aqui com a gente. E parabéns, Regina, então. E também parabéns a todos os psicólogos, psicólogas aqui de Itapetininga, que levam mesmo esse trabalho tão importante, né? Que fazem aí, vamos dizer assim, da saúde mental, da ajuda, né, ao irmão, aí, ao próximo, aí, o seu trabalho mesmo. E com isso conseguem aí, ajudar muitas pessoas. Então, fica aqui também a homenagem da TVI a todos os psicólogos de Itapetininga.